Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem trazem aqui os seus conhecimentos e as suas experiências de vida. E olha que prosa fantástica estamos trazendo aqui hoje. Indústria automotiva, teoria das restrições e mentalidade enxuta. A indústria automotiva é um setor dinâmico e extremamente desafiador e que busca constantemente maneiras de otimizar seus processos e melhorar a eficiência. Duas abordagens notáveis que têm ganhado destaque nesse contexto são a teoria das restrições e a mentalidade enxuta. A teoria das restrições, proposta por Eliyahu Goldratt, foca na identificação e eliminação de gargalos que limitam o desempenho da produção. Na indústria automotiva, isso implica em aprimorar a gestão da cadeia de abastecimento, garantir que recursos críticos estejam disponíveis e maximizar a utilização dos ativos. Por outro lado, a mentalidade enxuta, inspirada no sistema Toyota de produção, promove a eliminação de desperdícios e a melhoria contínua. Na indústria automotiva, isso significa reduzir o estoque, otimizar o fluxo de trabalho e envolver todos os funcionários na busca pela eficiência. Ambas as abordagens têm o potencial de transformar a indústria automotiva, tornando-a mais ágil, competitiva e sustentável. Elas complementam-se mutuamente, permitindo que as empresas enfrentem os desafios complexos desse setor em constante evolução. Nós vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios se encontram. E para isso eu terei o privilégio de trazer aqui na Prosa com Bertalha para prosear comigo o meu amigo Paulo Rogério Camargo. Olha só que honra, que orgulho trazer aqui para prosear comigo Paulo. Paulo, meu caro, seja bem-vindo à Prosa com Bertalha. Primeiramente, eu gostaria de agradecê-lo, Bertalha, pelo convite, né? Que para mim está sendo uma honra falar contigo, principalmente porque você é uma referência na área de logística para mim. Quando eu iniciei a minha carreira como professor, e foi na área de logística, um dos livros referências foi o seu, né? E aqui, ó, tá aqui para que não me deixa mentir, né? Bom, como o senhor comentou, eu sou Paulo Rogério Camargo, trabalho na indústria há mais de 35 anos. Comecei bem cedo, comecei com 14 anos no Senai, certo? Trabalhei em 3 empresas: mecânica pesada, que hoje a GE é Alstom, trabalhei em autopeças, visitando várias montadoras, acompanhando o lote piloto, né, a corrida inicial da montagem de peças na Volkswagen, General Motors, Mercedes-Benz, Scania. E depois, em 95, eu entrei na General Motors do Brasil, onde eu fiquei por 14 anos. E lá eu conheci, por 10 desses 14 anos, 10 eu trabalhei no GMS, que é o Sistema Global de Manufatura da General Motors do Brasil, onde nós aplicamos toda a cultura do Lean Manufacturing, certo? E nos últimos 4 anos, eu fui coordenador do TIP, que é o Throughput Improvement Process, que era um processo da teoria das restrições, onde nós analisávamos as linhas de montagem. Então, no caso, eu era da área de funilaria, que algumas empresas chamam de carroceria, certo? E nessa área, ali, eu tinha que fazer a análise de gargalo entre Corsa, Meriva, Zafira, Montana, para criar a estratégia do que seria produzido. E esse trabalho deu tão certo porque, por exemplo, em uma das linhas, que era a picape Montana, nós conseguimos ganhar 2 picapes a mais por dia, que no final de um mês dá algo em torno de 40, 44 veículos. E no final de um ano, quase 500 veículos a mais, certo? Então, essa é a importância de você fazer a análise de gargalo e também
aplicando as ferramentas do Lean, né, para redução de desperdícios, aumento do output, que seria do fluxo produtivo. Também, Maravilha, maravilha. Paulo, antes de você seguir, eu gostaria de. Aliás, você já entrou aí na teoria das restrições, né? E nós vamos falar sobre essa perspectiva desse mundo enxuto dentro da área de manufatura, principalmente no segmento da indústria automotiva. Primeiro, vamos pedir para o pessoal curtir aí a sua experiência, que é muito legal, muito bacana, um talento vindo aqui para a Prosa com o Bertaglia, muita experiência, dando aula, trabalhando aí no segmento e outros. Vamos pedir para o pessoal se inscrever no canal, acionar o sininho. E eu queria que você contextualizasse esse tema aí. Por que falar da teoria das restrições e da manufatura enxuta de uma forma genérica é interessante, principalmente no segmento automotivo, o Paulo? sim, conforme a sua abertura, o mundo tanto na indústria automotiva, como qualquer setor, ele vem enfrentando desafios, certo? São novos concorrentes, são redução de custos, certo? Então, essas ferramentas juntas, essas metodologias sendo bem aplicadas dentro da organização, faz com que a empresa consiga reduzir custos através da eliminação de desperdícios, que é o que a metodologia Lean é o principal foco da metodologia Lean, né? Que você reduz os 3 M's, que é o Muri, Mura e Mudar, certo? E nesses 3 itens, você foca na redução dos 7 tipos de desperdícios dentro da empresa, que foi algo que Taiichi Ohno observou lá atrás, no pós-Segunda Guerra Mundial, que levantou, que fez com que a Toyota se mantesse, ou se não, naquela época ela estaria fechada, se ela trabalhasse com o sistema de manufatura, se ela trabalhasse com o sistema de manufatura de produção em massa, certo? Então, esse foi um dos principais pilares. E a teoria das restrições de Elia Goldratt, ela vem nos ensinar que a gente tem que focar no gargalo, certo? Porque eu costumo, até em aulas, nas pós-graduação que eu leciono, apresentar gráficos aqui do seguinte modo: nós temos a atividade A, ela fabrica 10 peças, a B fabrica 12 peças, a C 20 e a D fabrica 8 peças. Qual que é o final da produtividade? Muitas pessoas elas acabam calculando tudo ou achando que é o maior, mas na realidade não. A saída ali é o menor, que é ela que limita toda a produção, que seria 8. Então, ali a gente tem que trabalhar melhorar aquela situação, aquela atividade, para que a gente consiga aumentar a saída, certo? Isso é visto não só dentro desse processo, mas quando a gente vai fazer um workshop de Value Stream Mapping, que é o mapeamento de fluxo de valor, e a gente consegue verificar o tempo de cada atividade, não só produtiva, mas até mesmo dentro do office, certo? Que, por exemplo, o levantamento de um tempo de desenvolvimento de um projeto, o tempo de efetivação de uma compra, ou qualquer outra atividade dentro da empresa. Você tem que encontrar aonde está seu gargalo, aonde é o tempo mais moroso, você trabalhar, eliminar os desperdícios ali, maximizar aquela atividade, e depois, na teoria das restrições, quando você melhora um gargalo, logo surge outro, certo? Então, daí você vai e trabalha naquele novo gargalo, e assim por diante. Maravilha. Fantástico, Paulo. Uma contribuição significativa aqui que você trouxe aí, principalmente olhando pela perspectiva da teoria das restrições. E aí, o ponto que eu coloco para você é como é que a gente encaixa nesse contexto da teoria das restrições
com a manufatura enxuta? Ou seja, como é que você conecta esses dois elementos para que eles tragam os benefícios, principalmente na parte de redução de estoque dentro da indústria automotiva, Paulo? Então, a conexão disso por exemplo, o que que você tem que... Primeiro, eu vou falar da área produtiva. Então, por exemplo, qual que é a primeira atividade que você tem que fazer? Você tem que fazer um trabalho de cronoanálise para você saber os tempos de cada atividade. Por exemplo, eu tenho processo A, B, C, D e E, certo? Ou eu tenho vários processos. E ali, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter o tempo de cada operação para ali eu saber aonde que está o meu gargalo e ali que eu vou trabalhar para melhorar a eficiência. Na logística é a mesma coisa. Por exemplo, eu tenho várias rotas de abastecimento, certo? Tendo várias rotas de abastecimento, eu vou cronometrar o tempo de cada empilhadeira, de cada abastecedor, certo? Para saber qual que é o output dele. Sabendo disso, eu tenho que balancear as atividades para que um não trabalhe mais do que o outro. Eu não sei se, por exemplo, é comum, até bancos hoje eles fazem esse trabalho. Uhum. E já provavelmente o senhor já se deparou com, por exemplo, chegar no final de uma fila de um banco, alguém te entregar um envelope e falar para você, quando você chegar no caixa, você entrega esse envelope. Então, ali eles estão contabilizando o tempo de fila, o tempo de atendimento, certo? E ali eles conseguem, pelo número de registro do caixa, saber quem que está com uma produtividade maior do que a outra, qual precisa treinar mais, certo? Então, tudo isso ele vem do quê? De uma base da cronoanálise. E através da medida de tempo, você consegue fazer ali um workshop, consegue fazer um Kaizen para melhorar aquela atividade. Dali você vai entrar com as ferramentas do Lean, onde você pode fazer um Value Stream Map, um mapeamento de fluxo de valor, onde você sabe o estado atual, depois você planeja um estado futuro, faz as análises, após as análises você faz a implementação das melhorias planejadas e você tem o estado futuro. Maravilha, muito bom. Paulo, vou dizer o seguinte para você: a prosa está muito gostosa, né? E ela passou muito rápido aqui, viu, Paulo? O primeiro tempo da nossa prosa passou voando. O que que vai acontecer agora? Nós vamos tomar uma água, um café, chamar a dona Corujinha, e aí nós vamos para o segundo tempo. Pode ser, Paulo? Pode sim. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui com o Paulo que está contribuindo conosco pela parte da teoria das restrições, muito conhecida aí como TOC, né? Do Goldratt, bastante interessante. Inclusive no canal nós temos prosas inteiras só sobre o Goldratt, interessante. Mas o Paulo traz uma diferença aqui, ele conecta o Goldratt, né, ou a teoria das restrições, com a manufatura ou a logística enxuta, ou seja, sistemas enxutos aí. E aí, Paulo, me vem uma pergunta aqui que não quer calar, né? Ou seja, tudo isso é muito bacana, muito legal, mas como é que as pessoas participam desse processo? Porque, na realidade, as pessoas precisam querer, tem toda uma parte de change management, de gestão de mudança aí, que é fundamental para a gente atingir os resultados. O que você me fala sobre isso? Com certeza, Paulo. Paulo, é fundamental que a alta liderança acompanhe e lidere isso, certo? Que sejam o sponsor para quebrar barreiras, para assistir, por exemplo, criar uma agenda de encontros com a equipe, certo? Para acompanhar o projeto, porque senão isso vai por água abaixo. E eu verifiquei que, por exemplo, como eu comentei com você, como eu comentei contigo, eu trabalhei durante 10 anos na GM fazendo a implementação do Sistema Global de Manufatura, que é o GMS, que é o Lean da GM, certo? E lá, o que acontecia? Muitas das melhorias, elas se perdiam.
Então, por exemplo, a empresa ela precisava ter um número de pessoas de coletivas. Então, ela ia reduzir a operação. Como que eu consigo melhorar a minha produtividade, manter a minha produtividade com menos pessoas? Então, por exemplo, muitas vezes eu ia fazer a cronoanálise nas operações e, e observava que as pessoas não estavam trabalhando de forma padronizada, certo? Então, por exemplo, criava-se um padrão junto com os operadores, porque o padrão é diferente do passado. No passado, quem escrevia como que o operador deveria trabalhar era o próprio engenheiro ou supervisor. Hoje não. Para você fazer um trabalho padrão, você tem que perguntar para o operador, porque ele sabe produzir, ele vai trabalhar daquela forma, certo? Esse é o método japonês de padronização de operações. Bom, você padronizou a operação. Mas muitas vezes, quando você não tem o controle, que é uma ferramenta que eu vi que ela é fantástica do DMAIC, se você não controlar, tende a voltar a não ser perene as melhorias que você fez. Então, por exemplo, hoje eu consegui produzir, aumentar a minha produtividade de 10 para 12. Mas, se você não fizer o acompanhamento, provavelmente daqui 2, 3 meses, ele volta a 10 e às vezes ele cai um pouco mais. Isso foi um projeto que eu desenvolvi, por exemplo, um dos meus primeiros projetos de consultoria para uma grande indústria aeroespacial foi isso. Eles faziam a produção em 1.200 horas da estrutura que eles tinham que entregar para a Embraer. Porém, a empresa ela recebia da matriz por 900 horas e ela produzia em 1.200. E foi pedido, Paulo, preciso que você olhe a produção e que você melhore para nós. Então, logo no primeiro verificar, eu vi que existia o desperdício de andar, de movimentação do operador imenso dentro da empresa. Porque, por exemplo, para a fabricação desta peça, que era uma peça grande, subia-se 3 níveis em uma plataforma. Então, o operador subia até o 3º nível, limava a peça, colocava ali, como ela era artesanal, muitas partes da peça é artesanal, não encaixou, ele descia 3 níveis, andava 37 metros e até uma morsa, onde ele prendia a peça, limava, voltava 37 metros e subia novamente. Deu certo, fixava. Não deu certo, ele voltava todo esse percurso. Logo ali, então, isso ele fazia inúmeras vezes durante o dia. E, ao observar, eu vi que dentro da plataforma poderia-se colocar uma bancada. Uma coisa básica, colocar 2 madeiras ali e colocar a morsa e as ferramentas que ele utilizava. Então, ele eliminou aqueles 37 metros de ida e vinda, que são 74 metros a cada vez que ele iria fazer um retrabalho, certo? Isso poupou, durante o mês, quase 10 quilômetros de andar dos operadores. E isso daí fez com que eles já reduzissem de 1.200 para 800 horas. Ou seja, então ela já estava no lucro. Mas depois, em função de outras atividades, de outras análises, hoje a empresa faz essa peça em 560 horas com 4 operadores a menos. Isso aplicando toda a teoria, a mentalidade enxuta, mais a análise de restrição. E quando eles chegaram a 800 horas, o diretor ligou para mim e falou, Paulo, agora nós temos uma nova restrição, que é a pintura. Essa área era de montagem.
começa a fazer uma análise lá. Daí, ao fazer a análise na área de pintura, depois de um mês, o diretor me liga: Paulo, por que as horas na montagem estão subindo? Eu falei: Uhum. não sei, vou verificar. Porque depois que eu entreguei o projeto, eu levei os operadores para a sala, mostrei, mexemos em toda a documentação, padronizamos, estava tudo ok. Mas não teve o acompanhamento da liderança. Então, quando ele me ligou, já estava voltando a 1.100 horas. Depois nós voltamos com todo mundo, explicamos para ele: pessoal, aquele jeito antigo de se produzir não pode mais. Vocês vão ter que seguir isso que já foi treinado. E hoje eles fazem 560 horas, certo? Bem menos do que a metade do que eles entregavam no começo do projeto, e com 4 operadores a menos, certo? E a empresa ela tinha basicamente um prejuízo, porque ela recebia 900 horas e produzia em 1.200. 1.200, é. Certo? Então, para se manter, nós temos que ter o controle, alguém controlando, certo? Isso eu vivenciei também em outras empresas que eu trabalhei, que você faz a melhoria, daí você vai para outro departamento fazer uma nova melhoria, e de repente você fica sabendo que lá atrás o que você ganhou não foi perene, certo? Não se perpetuou. Em função do quê? Da falta de controle, da falta de administração por parte da liderança. Que todo projeto, depois que você termina, eu costumo manter ele uns 3 meses de controle e depois você passa para o dono da área. E passa já com toda a parte de documentação correta, com toda a parte de instrução correta e treinando todo mundo nesse novo modo de fazer. Bacana. Paulo, fantástico o exemplo que você trouxe aí, até porque uma das coisas que eu costumo falar para as pessoas, eu faço muita mentoria executiva, né? É que Sim, muitos ganhos, principalmente de produtividade, estão nas coisas mais básicas. E quando a gente fala em teoria das restrições e nós falamos de processos enxutos, nós estamos passando por aí, né? Elementos de cronoanálise, que são alguns pequenos detalhes, alguns sim. ajustes que nós fazemos, que nós temos esses ganhos aí que você acabou de comentar, ou seja, poxa vida, você reduzir de 1.200 horas para 560 é uma conquista importantíssima. Então, esse lado, eu acho que esse lado de pessoas participando, e aí você deu o contraponto também, ou seja, a partir do momento que não houve uma liderança efetiva, a coisa começou a degringolar, né? Usando uma expressão que a gente usa muito no mundo corporativo. Eu já estava voltando para as 1.200 horas. Eu tenho uma outra questão para você, Paulo, que é a seguinte: hoje nós estamos falando muito do mundo do ESG, questões voltadas para a sustentabilidade, que também são fundamentais dentro das organizações. Logicamente, algumas organizações questionam muito essas iniciativas em função de custos, mas como é que, por exemplo, a parte de mentalidade enxuta, o Paulo, ela contribui para tornar a indústria automotiva, eventualmente outras indústrias também, mais sustentáveis? Então, quando a gente fala em sustentabilidade, por exemplo, quando a gente trabalha com a implementação de algo que é bem simples também, que é o próprio 5S, certo? Ele contribui muito com a eliminação o descarte correto, a eliminação de resíduos dentro da empresa, a higiene, a saúde dentro da empresa, certo? E é algo tão simples, mas que, por exemplo, estudos mostram que 70% das empresas elas não evoluem com a implementação. Ela faz a implementação, certo? Ela monta o workshop, treina todo mundo, mas ela não tem aquela última fase, que é o controlar, que é aquela fase que você vai verificar se realmente está sendo feito. E tudo isso volta no que nós comentamos
anteriormente, vem da liderança, certo? Se a liderança não comprar, se ela não participar de uma auditoria de sistema, a empresa ela vai perder com isso. Eu vejo muito, e como que as empresas têm que manter, por exemplo, um programa 5S dentro da empresa, que é fantástico, que traz benefícios imensuráveis para as empresas, através de auditorias, e essas auditorias elas têm que ser sistêmicas, né? E tem que ser uma auditoria que envolva a alta direção, a gerência, a supervisão, a liderança e o próprio operador. E dentro dessa estrutura, o que você pode fazer? Por exemplo, a alta direção, ela faz uma auditoria a cada 3 meses. O gerente, uma vez por mês. O supervisor, a cada 15 dias. O líder, toda semana. E o operador, ele tem que fazer seu checklist diariamente, certo? Com isso, você contribui para a sustentabilidade da empresa, você contribui para que o 5S nada mais é do que ele é o alicerce para um sistema de gestão da qualidade das empresas, para depois você aplicar um TPM, que é a manutenção total produtiva, certo? Ali você consegue enxergar desperdícios, ali você consegue, ajuda-se muito a um sistema de meio ambiente da empresa, certo? Então, quando você faz um questionário, um checklist, incluindo toda essa parte de governança, de sustentabilidade, você pode incluir isso dali, aí, e automaticamente você ganhar na empresa e que vai também fazer com que você também consiga ter ótimos resultados nas auditorias de sistema. Que maravilha, muito bom. Paulo, deixa eu dizer uma coisa para você, meu amigo. Nós estamos finalizando a nossa prosa aqui. Eu gostaria que você deixasse uma dica para as pessoas que querem implementar a teoria das restrições e processos enxutos nas organizações. O que você teria para dizer para as pessoas que estão acompanhando a prosa com Bertagli? Então, para a implementação, você tem que ver qual que é a dor do seu processo, certo? Por exemplo, assim, você vai ter que criar algumas perguntas dentro do seu processo. Qual que é o problema que eu tenho? Ele é de produtividade, certo? Se for de produtividade, independente da área, se for administrativa ou operacional, você consegue incluir essas duas ferramentas, certo? Daí, o que você vai fazer? O primeiro passo, fazer uma cronoanálise para enxergar aonde está o seu gargalo, certo? Qual que é a atividade que é a mais morosa? Sabendo disso, o que você vai fazer? Você vai fazer um Kaizen. E um Kaizen não precisa ser algo grande. Você pode chamar uma equipe, fazer uma análise para ver quais são os desperdícios, quais são as razões que geram este gargalo na sua operação. Feito isso, você vai criar planos de ação. E no plano de ação, você vai trabalhar com os itens que geram maior impacto, certo? E de baixo custo. Isso você vai priorizar inicialmente. Depois, você pode até colocar dentro do seu plano de ação aqueles que têm alto custo e alto impacto. E tem itens que você é o ver e agir, que ele é baixo custo e também baixo impacto, mas você consegue fazer essa mudança. Por exemplo, uma mudança de layout. Você faz isso de uma forma bem rápida. E o que for de alto custo e baixo impacto, você descarta, porque não vai gerar ganhos para você, certo? Realizado isso, o próximo passo é fazer as implementações e, principalmente, o controle, para que você mantenha, para que o seu processo seja perene.
Paulo, meu caro, que prosa fantástica, muito legal, realmente chegamos ao final aqui. Gratidão enorme, Paulo. Um abraço virtual para você, Paulo. Ok. Paulo, muito obrigado pelo convite. Estou lisonjeado de trocar ideias contigo, com o seu público, né? Que é fantástico. Sou, participo da sua comunidade de inscritos, né? Participo do grupo de inscritos e acompanho há anos o seu projeto, que é fantástico, certo? Com pessoas como nós, né? Que, que estão dispostas a... Que, estamos, que estamos dispostos a compartilhar conhecimento, e isso é muito bom. Bacana, bacana. Gratidão, Paulo, ao infinito e além, meu amigo. O que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado.